Sim, Vai ser estamos gravando clipada? agora. Hã? Clipada? Não sei o que é isso. Ah, você não vai entender, não. Ela não vai entender, não. Sei não. Deixa eu falar. Então, eu vou tentar ou anexar o vídeo num comunicado e enviar para vocês, ou colocar no YouTube, talvez as duas coisas, tanto faz. E aí, sim, eu estava falando. Nas aulas passadas, a gente estava começando a falar sobre conceitos básicos, bem primitivos sobre geometria, porque eles são realmente a base para tudo que a gente vier a trabalhar com geometria, certo? Então, já que vocês querem sabatina, como é que foi o final de semana de vocês? Rapaz, meu final de semana foi em casa no computador. Não sai disso. Ave Maria. Foi eu jogando no celular, não. Entendi. Eu jogando no PC. Ninguém quis daquela... Como é que se Pra diz? quê? Eu jogando de madrugada toda. Estudar de madrugada, eu vi. Professora, o sábado eu fiquei de 7h30 da manhã até 1 da tarde jogando no PC. Depois fiquei de 3h30 da tarde até 7 horas da noite jogando de novo. Ah, então, meus senhores, estão com bastante tempo Tá, livre, bom. né? Não, eu não. Estão com bastante tempo livre. Que tempo livre? Que tempo livre, professora? Professora. Oi, Eu sou oi. empresário, eu sou empresário. Eu fui pra Itália, passei pela Eu França, dormi sábado, umas Deu 3 horas da manhã. nos Estados Unidos, rapidão ali. Nem domingo eu dormi. Tudo é negócio. Jogando. Então, né? Já que vocês estão com tanto tempo para jogar assim, eu vou passar mais lista de exercício para os senhores. Não, foi meu primo que falou, não foi não, foi meu primo. Meu primo que falou. Eu madruguei estudando tudo, professora. Rapaz, eu já estudei. Rapaz, sabe o que é melhor? Ô, professora, sabe qual é o melhor de tudo? É que nesse mesmo sábado eu dormi com matemática, acordei com geografia e almocei com história. Sabe o que é melhor de tudo? É que o início da conversa tá todo gravado. Então, né? Contradições. Ô, professora. Oi. A Iná tá pedindo pra entrar. Eu já admiti ela. Ô, Pro, eu desculpa, eu não sabia não que eu tenho irmão gêmeo com a mesma voz. Ai, Rapaz, mesmo? Inclusive, ele está aqui na sala, né? É que ele já botei ele pra fora, professora. Ah, Desculpa. entendi. Sim, mas voltando lá. Então quer dizer que meus senhores não pegaram em nada de matemática para dar aquela relida assim por cima, né? Nem nada do tipo. Peguei no pensamento. Até agora, esse nosso de reto, até agora tá fácil. Eu fiquei fazendo conta assim, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. A gente começou com divisão. Hoje já tá com número, com letra já. Deus é claro, meu filho, o negócio aqui é só avançar. Sim, mas voltando, vamos tentar lembrar bem rapidinho os conceitos que a gente precisa saber. Então, alguém me lembra aí o que é um ponto mesmo? A gente diz que ele é adimensional, unidimensional ou de dimensão? Adimensional. Ele é adimensional por quê? Porque não tem dimensão. Porque não tem dimensão. Tá vendo que eu estudei? Eu disse que eu dormi com matemática, a senhora não acredita. Oi. Eu vou sair aqui e vou entrar pelo PC, beleza? Viu. Você tá pegando. Pois não tem dimensão. Isso é, não tem comprimento, não tem altura, não tem espessura, nem nada desse tipo, tudo bem? Teve gente na avaliação que marcou. Eu achei muito engraçado, porque algumas pessoas se contradisseram bastante na avaliação. Por quê? Marcaram lá que ponto era um objeto adimensional e depois marcaram também que ponto era um objeto unidimensional. Aí eu fiquei assim, tipo,
Como é que uma coisa tem dimensão e não tem ao mesmo tempo? Então, a gente precisa prestar um pouco atenção no que é que a gente está marcando. Porque eu expliquei, eu com certeza expliquei a diferença da nomenclatura da dimensão, né? Por exemplo, essa questão aqui de ser adimensional, adimensional, esse A é para dizer não, né, mãe Noia? Não. E o dimensional é para dimensão. Se um objeto ele tem dimensão 1, então a gente diz que ele é unidimensional. Se ele tem 2 dimensões, a gente diz que ele é um objeto bidimensional. Bidimensional. Se ele tem dimensão 3, a gente diz que é tridimensional. Se ele tem dimensão 4, ele é quadridimensional. Exatamente, e assim sucessivamente. Mas, para simplificar a nossa vida... Mas para simplificar a nossa vida, quando a dimensão é um N maior do que 3, ou seja, quando tem dimensão 4, 5, 10, 100, a gente diz que é um objeto n-dimensional. N-dimensional. Porque tem dimensão n. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. E com a senhora? Tudo bem também. Tirando um pouquinho de dor nas costas, né? Porque a idade, quando chega, faz isso com a gente. A gente não pode nem lavar um chão direito. É verdade. Tá. Então, a gente já sabe, então, ponto são objetos adimensionais porque tem dimensão 0. Ou melhor, não tem dimensão. Vou apagar isso daqui, viu? O que tá em vermelho aqui. Calma aí. Tirar um sprint. Pronto, tirei um sprint. Fique à vontade. Deixa só a caneta responder. Ellen não entrou aqui na sala não, né? Ela não vai estudar mais, não. Dona Ellen, conversei com ela ontem. Ela vem sim. Reta. A gente diz que reta é um objeto. Isso. É um traço que cresce para o infinito dos dois lados. Então, a gente diz que retas são objetos de quantas dimensões? Shrek 2. Danilo. Oi? Danilo vai responder essa aí, já respondi uma. Uhum. Eu também já respondi a... Então... Quem foi que falou isso antes? Então... Foi João, foi? Não, foi Davi. Ah, certo. E aí, isso, gente... professora, que reta... Foi João mesmo. Que reta o quê? Então, a gente sabe João, que... porque a voz tá... levemente diferente. Ai, meu Deus. Não, também é uma bosta. Ai! É porque agora eu tô ouvindo vocês diretamente do meu computador, entendeu? O áudio não é muito lá, essas coisas. Então, a gente viu que reta é uma linha que ela cresce para o infinito para um lado e para o infinito para o outro lado. Não tem começo, nem tem fim. Então, a gente pode pensar em, por exemplo, um comprimento para essa reta, certo? Ela com certeza absoluta, admite um lugar no espaço. Certo? A reta é unidimensional, né? Ela é unidimensional, porque tem apenas uma única dimensão. Então, é unidimensional. Como é que a gente faz para criar uma reta mesmo?
Você pega a mão, bota um lápis na mão e desenha reto. Engraçado. Mas é sério, como é que a Obrigado. gente faz? Como é que a gente faz pra gente construir uma reta? Desenha uma linha reta. Só isso? Gente, processo de construção de reta é uma coisa tão simples. 2 pontos, uma reta, pronto. Exatamente, é isso que eu quero saber. Construímos uma reta a partir de 2 pontos. A gente pega 2 pontos quaisquer no nosso espaço e a gente traça uma linha que liga eles dois. Mas lembrando, ela continua crescendo de um lado e do outro, ela não tem fim. Tudo bem? Sim. Beleza. Tem uma coisa que eu acho que eu não falei com vocês, que é como a gente, quais tipos de letras a gente usa para representar cada objeto desse, né? Ah, velho, ainda tem isso, hein? Tem. São coisas bem importantes que, a priori, a gente pode não dar muita importância, mas que quando a gente sabe direitinho o que cada coisa significa, a gente não se perde sobre o que a gente quiser falar. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso que eu estou dizendo. E planos? O que seriam planos? O que seriam um planos? Plano. Que seria? Plano que é plano. Não tá me dizendo nada. Então, é um plano que é plano. Por exemplo, estão vendo essa folha de papel? É plano. A gente poderia dizer que isso daqui é um pedaço de um plano. Por quê? Ela tem uma dimensão aqui embaixo, que seria o seu comprimento, e tem uma outra dimensão aqui em cima, diferente dessa daqui de baixo, que faz com que o meu plano suba. Tudo bem? O que, pronto. Uhum. Eu estou dizendo aqui, em planos, a gente tem 2 dimensões. A gente tem uma dimensão aqui embaixo, que seria, a gente pode interpretar como, para calcular o comprimento aqui embaixo, e ela vem cá para cima. Também tem uma outra dimensão subindo. Lembra do nosso plano cartesiano, que a gente estava marcando um monte de ponto, e depois construía a reta nele? Uhum. A gente pode pensar numa folha de papel como um pedaço daquele plano, por exemplo. Eu poderia chegar aqui, com a caneta não vai dar para enxergar, e passar uma reta aqui embaixo, uma reta vertical, passar outra reta horizontal e montar o meu pedaço de plano cartesiano aqui e marcar quantos pontos eu queira e dentro dessa folha, claro. Então, planos são objetos com 2 dimensões. Ela tem, tipo, um comprimento e uma altura. Eu tô falando assim porque são dimensões que crescem para o infinito. Então, não tem como a gente efetivamente calcular o comprimento nem a altura de um plano, certo? São só coisas para a gente poder tentar imaginar como é que seria mais ou menos. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Estão todos aí ainda? Não. Morri. Bom, então a gente diz que planos têm quantas dimensões? 2. 2 são objetos bidimensionais, certo? E vem cá, como é que a gente constrói um plano? A partir de 2 pontos. Tem certeza? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, como é que eu ia construir um plano? Fazendo uma... sei lá. Não é 4, não? 4 pontos? Acho Tá, que e se eu pegasse... Oxi.
Tá. E se eu pegasse, por exemplo, mais um ponto aqui e outro ponto aqui? Tenho agora 4 pontos. E aí, deu para Não, mas um em criar? cima do outro. Não, do lado do outro. Então, eles não deveriam estar na mesma linha, né? É, Eles não podem ser colineares. Eles não podem ser aí. colineares. Então, a gente pode pensar... Peraí, deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá gravando ainda. Então, como é que a gente pode pensar? A gente pode construir planos a partir de... Pode ser, gente, a partir de 3 pontos não colineares. Não precisa ser necessariamente 4, não. Então, podemos construí-los a partir de 3 pontos não colineares. A gente pode construir plano a partir de pontos e também a partir de retas, né? Por exemplo, se eu pegasse essa reta aqui, essa reta aqui e essa reta para cá. A gente poderia dizer É um triângulo. que essa região aqui dentro é um plano, certo? Pode. Exatamente. Então, qualquer região lá dentro pode ser considerada como um plano. Então, beleza. Agora, uma observação importante que eu estava falando é sobre a maneira como a gente usa letras para representar cada objeto desse daí, tudo bem? Por exemplo, olha, sempre que a gente estiver falando sobre pontos, a gente vai usar letras maiúsculas para representar eles. Por exemplo, aqui quando eu estava falando sobre reta, perceba, ó, eu marquei esse ponto A aqui e esse ponto B aqui, certo? Todo mundo com letra maiúscula. Tudo bem? Sim. Então, utilizamos observação. Vixe Maria, que letra é essa? Observação. Utilizamos. Gente, por favor, coloquem seu nome aí completo no chat. Quem não colocou ainda, no caso. Porque o chat está salvo para eu poder pegar o nome de vocês depois. Utilizamos letras maiúsculas para representar pontos. Tudo bem? Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente estava brincando um pouquinho com posição relativa entre retas coplanares, lembra? Tinham as retas assim, uma assim, tinha outra assim, duas assim, lembra? E aí eu chamei, por exemplo, essa daqui de reta R, essa de reta Q, essa daqui de T, S e outra U aqui. Lembro. Eu acho que foi exatamente isso. Então, percebam o que é que cada reta aí tem em comum. Eu chamei elas por letras, porém, as letras são o quê? Minúsculas. Embora a reta seja um objeto muito maior e que, de fato, tenha presença no nosso mundo físico, a gente utiliza letras minúsculas para representá-las. Ironias da vida, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu apagar isso aqui do lado. Então, utilizamos letras minúsculas para representar retas.
Que foi, Danilo? Para representar retas. Silêncio. É porque eu estava observando o chat aqui. Uai! Sangue do cordeiro. Então, dá para enxergar direitinho aí? Eu queria fazer mais uma observação. Dá. Então, uma última observação. Nós utilizamos... Só uma pergunta. Além da minha voz saindo da caixa aqui do computador, vocês conseguem Tá ouvir saindo outras vozes? barulho de televisão aí. Não. Tá surdo, então. Utilizamos Voz baixa da miséria. letras gregas. A voz daí parece que tá longe, velho. Utilizamos Tá no fim do letras... túnel. Utilizamos letras gregas para representar... Dá bom dia, mãe. 2. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Os meninos Bom estão aqui dia. respondendo. Bom dia. Utilizamos letras gregas para representar os planos. Então, por exemplo, a gente pode ter um plano. Eita, meu Deus do céu, plano feio. Um plano assim. E a gente diz que esse é o nosso Babatona de um plano tubarão. alfa, por exemplo. Exatamente. Totalmente sem querer. Mas, enfim. A gente pode ter um outro plano assim também, por exemplo. E aqui a gente dizer que é um plano beta. Oi, É um oi. pastel. Pera aí que eu vou até pro celular, porque aqui na tela parece que tá por causa de letra grega. Aqui não tô vendo nada aqui, só tô vendo nada. Mas a gente está usando letra grega mesmo. Beleza. Oh, meu Deus do céu. Enfim. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para dar para os senhores enxergarem as anotações. A anotação inteira desde o início. Pronto, se quiserem pode tirar print aí da tela agora. Jurava que a Pró tava comendo unha. Não. Tô passando a manteiga de cacau aqui porque tá tudo partido. Acho que é porque ontem eu fiquei o dia quase sem beber água. Não façam isso. Bebam água. Tá quente Eu não que bebo só. água. Tem que beber água, assim, menino. Senão dá pedra no rim. E as pedras baçaiam, a dor da bexiga. Pró, Oi. a senhora que é professora inteligente, a água que a gente tem que beber é água salgada ou é aquela água que molha? O quê? Buguei a mente da Dá pessoa. teu nariz o tempo no molho. Meu Jesus. Deitei ela na professora, eu sou um gênio. Meu Deus do céu. Fiquei sem palavras agora. Mas, enfim. Vamos voltar? Já tiraram print aí? É um Eu vou programa. sair. Proerd. É solução. Sem graça. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Subir a tela, viu? Minha prima fez Proerd. Foi por causa da escola. Dizendo ela. Olha. Shrek 2 também tinha que fazer, eu acho, na minha opinião. Acabou a conversa. Como é que a gente faz para construir uma semi-reta mesmo? Faz uma reta e cortando no meio. Pronto. A gente pode cortar ela em qualquer ponto, né? Não só no meio. Então, por exemplo, a gente pega aqui uma reta. Pá. A gente diz que isso daqui é uma reta R. Isso daqui tá certo ou tá errado? Já comecei marcando errado, né? De propósito. A gente usa letras minúsculas.
para representar retas. Ah, E agora eu vou marcar aqui 2 pontos. Por exemplo. Aliás, vou marcar 3 pontos. Ponto Q, o ponto A e o ponto B. Essa J. representação aí tá certa? o A tá maiúsculo? Não. Tá, então tá errado. Esse A tá maiúsculo aí. Tá errado. O A tá E errado? eu só queria entender que letra é que é do lado esquerdo do A. Q. De Q. Que eu acho. Ave Maria. Sim, e aí? O A não é minúsculo, não. Eu tô querendo marcar o quê? Reta ou ponto aí dentro? Ponto? Eu tô querendo marcar ponto. A gente disse que a gente usa o quê para representar pontos? Letras. A e B. A gente pode usar a letra que a gente quiser para marcar o ponto, mas a gente escreve maiúscula ou minúscula? Minúscula, professora, eu acho. Tá. Pergunta. Esse Q que eu tô marcando aqui é para marcar reta ou ponto? Reta. Eu quero marcar pontos, gente. Eu tô falando com vocês que eu tô marcando pontos na reta. Então é maiúscula. Então deveria ser É pra ser maiúscula. maiúscula. Deve ser um quezão. É um Então, quezão. no caso, pra marcar reta é minúsculo, pra marcar Isso. ponta é maiúsculo. Exatamente. Eu sou um gênio. Então, deixa eu apagar isso daqui. O B também tá errado, né? O B também Ou tinha que esse ser Q aí tá maiúsculo, do tamanho de uma Ave Maria. Que gigante é esse aí? né? Então, deixa eu marcar aqui. Aqui é um ponto Qzão e aqui é um ponto Bzão. Tudo bem? Tudo bem. Pergunta: quantas semirretas eu posso marcar aí? E aí? Duas? Só duas? 3 com o quê? Não sei. Me digam aí. Deem nome para semirreta, com base no que a gente já viu na aula passada. Rodolfo, Danilo, Ivan e Davi, pronto. QA, AB. Peraí, eu posso ter a semirreta QA. Isso daqui tá certo? Essa anotação tá certa para semirreta? Né? Minúsculo? E aí, essa anotação aí tá certa para semirreta? Não é minúscula, não. Não tá certo, ué. Ó, o que é que a gente está querendo dizer? Na retazinha, na reta R, eu quero marcar a semirreta aqui. Quem é Sherlock Holmes? Oh, meu Deus do céu. Vou avisar no grupo que da próxima vez que os meninos entrar aqui na sala com um nome diferente, eu não vou deixar entrar. Professora. Eita, já deixei entrar. Já passou o tempo. Sim. O que foi que a gente viu na aula passada? Se a gente tem uma reta R e a gente marca pontos, a gente marca pontos lá dentro e a gente quer destacar um pedaço dela, separar um pedaço dessa reta para construir uma semi-reta, a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, eu marquei aqui os pontos Q, A, B, certo? Eu posso pegar o pedaço da reta que começa em Q, passa por A e aí cresce infinitamente nesse sentido, tudo bem? Uhum. Então, a anotação de Q para A tá certa. Mas a minha pergunta é, esse traço aqui em cima é um traço mesmo assim que a gente usa para semirreta? Tenta lembrar aí da aula passada. Professora, é. Eu tô falando semirreta, viu? Deveria ter uma setinha pro lado direito. Deveria ter uma setinha pro lado direito, exatamente. Se a gente está falando de Merece um semi-reta, prêmio. se a gente está falando de semi-reta, tem que ter uma seta em cima do segmento, tá bom?
Ah, eu esqueci. Se eu Mas, for me por lembrar, exemplo, vou me lembrar disso daí na hora da prova. Então, uma setinha. não se preocupem, não. Isso é questão mais de notação. Eu não ia descontar ponto, não. Mas é porque é bom sempre saber direitinho do que é que a gente está falando para não escrever besteira, né? Me E aquela digam. setinha pura é segmento de reta, né? Sem aquela Exatamente. Sem a seta é segmento de linha. reta. Exatamente. Que outra semi-reta eu posso marcar aí? AB. Eu posso AB. marcar a que tem origem em A, passa por B e segue lá para o infinito, né? AD é Sim. difícil, hein, Danilo? AD é Eu difícil. falei AB, camarada. Você tá surda? O que mais? BR. B quem? É, pronto. BR. BA? BR. Ah. Não? BR é ponto ou é o quê? Ah, tá, entendi. Ignora. O que mais que eu posso marcar aí? AQ, BA. Eu posso marcar BA, muito bem. E AQ. Eu falei. BA e eu falei. posso marcar AQ também. Mas só isso? Não, pera. QB. Exatamente, eu posso esquecer a existência desse A aqui no meio, né? Eu posso Exatamente. marcar direto de Q para B. Eu lembrei disso, velho. Mentira, Consequentemente, eu posso marcar Mas sim. semi-reta oposta, né? De B para Q. Percebe, eu estou usando seta tanto assim quanto assim. É a mesma coisa. Tudo bem? Uhum. Beleza. Então, por exemplo, eu quero que vocês me digam aí qual é o par de retas opostas. Como assim? ABBA. ABBA. Porque AB vai para a direita, BA vai para a esquerda. Ah, Então, tá. são E opostos. BA vem pra esquerda. Exatamente. Então, a A, gente é, diz aqui, que A. AB, calma lá. AB e BA, BA. Que mais? Aqui, que A. Aqui, IKEA. Que E mais? QB e BQ. QB, QB, BQ. BQ. Quer beber, quer? Meu Deus do céu. Então, a gente diz que isso daí é um conjunto de retas opostas. Eu sou tão engraçado. Então, né? Mas no X eu não aguento. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Uou! Por exemplo, se a gente tiver uma reta P... Eita, meu Deus, eu falei P e escrevi B. Se a gente tiver uma reta P, S, uma semi-reta PS, Isso é um S ou um 5? S. Quem seria a sua semi-reta oposta? SP. SP. Muito bem. É exatamente Ave isso. Maria, São Paulo. É exatamente isso. Se a gente está Não. considerando uma semi-reta da seguinte forma: começa numa extremidade, passa por um ponto e cresce, e a gente quer a reta oposta, basta trocar os dois pontos de lugar. Então, por exemplo, se a minha semi-reta começa em P e passa por S e cresce, a reta oposta, na verdade, vai fazer o contrário. Ela vai começar em S, passar por P e crescer para o outro lado. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Então, PS e SP são retas opostas. Engraçado. O PS, o S sai igual a um 5. No SP, o S sai igual a um S. Para, gente. Para de fazer bullying com minha letra. Ô, professora, eu sofria pior no passado. Então, né? Sofria bem pior.
É porque escrever aqui é ruim. Eu ainda não me acostumei a usar a mesa. Não Então, tem a Cielo tá marcação no nenhuma. PC. Não tem marcação A Cielo tá nenhuma. no PC. E eu que escrevi errado com mão e caderno. Então, né? Errado não, né? Escrevi feio, né? Então, pesadão. Sim, Tururu. queridos. A gente fez sabatina de conceitos primitivos, a gente fez sabatina de posição relativa, não, de semi-retas. Agora a gente vai fazer sabatina de segmento de reta. Como é que a gente faz para construir um segmento de reta? Oh! Já falei demais. Bora passar para meus coleguinhas. Pode ser. Olha, a gente já falou ponto, reta, plano. A gente já falou de semi-reta. Agora a gente vai falar de segmento de reta. Como é que a gente faz para construir um segmento de reta? Bora, tropa. Eu sei, mas não vou falar. Mas agora se a professora pedir para eu falar, eu vou ter que falar. Qual é a diferença de um segmento de reta para uma É semi-reta? porque. É porque, pelo que me lembro, segmento de reta é quando ela é cotó. É só. Exatamente. Lembrança boa, coleguinha. Né? Quando ela é cotó. Meu vizinho aqui então é um segmento de reta. Ô, menino! Deus perdoa, pai. Segmento de reta. Como é que a gente faz para marcar um segmento de reta? Então, antes de qualquer coisa, por exemplo, a gente constrói a nossa retinha aqui. Eita, finge que está reto, viu? A gente constrói a nossa reta, a gente vai chamar a nossa reta de T, por exemplo. Esse que a flecha é bugada, tá ligado? Ladura do Bonfim. Ai, ai, ai. Então, por exemplo, vamos considerar essa reta aí, tudo bem? Na reta, eu vou marcar alguns pontos. Por exemplo, eu vou marcar um ponto aqui que eu vou chamar de Rzão. Aqui de Q. Aqui de O. Aqui de A. Aqui de D. Isso aqui é um D de dado. E aqui, por exemplo, de F. Então, queridos, eu gostaria de saber, por exemplo, quais são os possíveis segmentos de reta que eu posso extrair aí. Eita, tem um bocado, viu? Oxe, é RQ, QO, OA, DF, FD, DA, AO, Ó a corrida do OK, menino. QR, RO, RA, RD, RF, QO, QA, QD, QF, OA, OD, OF, OK, OR, AR, AQ, AO, AD, AF, DR, DQ, DO, DAF, FR, FQ, FO, FA, FD e muito mais. Eu gostaria de saber quem foi esse que correu desse jeito para falar comigo. Davi. Sherlock Holmes. Gostei de ver, viu, Davi? Tá bem proativo nas aulas. O doente mental. Ô, Não fala assim. Isso é preconceito. Respeite meu irmão mais novo, Rodolfo. oi? Respeite meu irmão mais novo. Então, voltando, por exemplo, eu posso ter o segmento de reta. Segmento não, segmento de reta. RO, melhor, RQ, RO, RA, RD, RF. Posso ter também QR. Posso ter QO, QA, QD, QF. Posso ter também OR, OK, OA,
OD, OF e vários outros, né? Não vou escrever tudo aqui, não. O que importa é, no segmento de reta, a gente sempre tem duas extremidades, ou seja, é um objeto que com certeza começa num canto e com certeza absoluta também ele vai ter Termina fim em no outro canto. outro. Tudo É. bem? Minha Tudo pergunta bom. é, essa anotação que eu escrevi para todos esses segmentos de reta aqui estão todas corretas? Não, professora Helena. Não, né? Não, porque tem algumas que são semi-retas. Algumas Exato. estão sem a seta em cima, outras Exatamente. estão com a setinha lá que não é pra ter. O que é que E tá é isso. errado? Vou ter que falar tudo? Né? Pontue só os erros. Ó, RQ, que tá com a setinha pro lado. Então, o que Isso, tiver ó. seta, a gente tira, né? Exatamente. Uhum. Beleza. Tira logo a seta da primeira fileira. Muito bem. Tem mais? E falta as retas dela. E As retas não, falta as linhas. as As linhas linhas lá de em cima. cima. E o restante agora, tá certo? E o resto lá de baixo. Falta o Vai, falta restante da linha nos de baixo. Muito bem. Memória tá fraca, né, Pro? Eu nem sei como lembrar. É obrigatório botar esse negócio de linha? É bom, viu? Ah, É bom para você não se perder. Mas, por exemplo, quando você estiver calculando razão entre os segmentos, Por que essa linha? é para indicar com o que é que você está Indicar trabalhando. que é segmento de reta. Exatamente. Isso. Então, por exemplo, quando você estiver trabalhando com razão entre os segmentos, preste atenção como é que ficaria. Por exemplo, RQ traço dividido pelo segmento RO. Ó quanto traço feio. Nem continua. Então, a gente poderia, nesse caso, simplesmente escrever RQ dividido por RO e ia estar de boa. Todo mundo ia entender o que é que você está querendo dizer. É o segmento RQ dividido pelo segmento RO. Tudo bem? Tudo bem. Então, nesses casos, assim, a gente pode omitir essa linha lá em cima. O senhora pegou. Restante da turma. Estou vendo Não tá todo mundo pegando, aí não. quietinho. Gente, tá tudo bem com vocês? Comigo tudo bom. Tá um dia ensaladado aqui. Eu tô com um pigarro terrível. Oh, Deus. Dor na garganta? Estrepsius. Não é dor na garganta, não. Estrepsius. Acho que Melhor a dor na Danilo. garganta. Você vai tomar strike, olha a propaganda. Gente, meu Deus do céu. Sim, podem tirar print aí disso daí. Peraí, deixa eu só pegar essa reta lá em cima. Pô, mas a senhora não já tá gravando, porque vai tirar print? Qual sentido? Ah, é verdade. É porque se você quisesse, não ia precisar voltar a aula inteira. Costume, né, Pro? É o costume. E também você, se você quisesse, né, não ia precisar ter que assistir a aula inteira de novo para conseguir chegar nessa parte aí, mas tudo bem. Tô gostando dessa resumada. Bebam água, viu? É importante. Que mais? A senhora não respondeu a pergunta ainda, Pro. O que Água foi? salgada ou água que molha? Daí. Então, né? Eu vou pular essa resposta. Vamos voltar aqui para geometria. Tristeza da professora. Vamos voltar aqui para geometria, que tá mais interessante. Tudo bem? Tá mais legal, bora. Tá, então Mas- vamos lá. A gente vai aprender a fazer um triângulo. É o quê? Não aprendi ainda, não? A Calma fazer lá. um triângulo? Não. Marca 3 Tá pontos tudo não torto. colineares. Vixe Maria. Então é aqui que Eu eu sei, com só que sai certeza torto. Então é aqui com certeza que eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não consigo fazer certo. Eu não consigo fazer certinho. Não consigo. Voltando. Ixi. Olha só, aqui, quando a gente está falando de segmentos de retas, a gente tem algumas coisas importantes para lembrar. Tudo bem? Existem segmentos que a gente diz que são consecutivos
E tem segmentos que são colineares. Minha pergunta é, qual a diferença de um para o outro? E aí? Caros colegas, vocês que não estão ativando o microfone, por favor, deem a resposta para a nossa professora, que eu estou cansado. Os segmentos podem ser consecutivos ou podem ser colineares. Qual a diferença de um para o outro? Tam, tam, tam. Tentem lembrar aí. A gente viu já no finalzinho da última aula. Por exemplo, a gente diz que RQ e QO são consecutivos, colineares, ou eles podem ser os dois? Vou repetir a pergunta. Olhando lá para a nossa reta T, vamos focar nossa atenção em dois segmentos. O segmento de R para Q e o segmento de Q para O. Tudo bem? Segmentos RQ e QO. Minha pergunta é, eles são segmentos consecutivos? Eles são segmentos colineares? Ou eu posso dizer que eles são os dois, consecutivos e colineares? Nada? Cri, cri, cri. Pois não, Jean. Ninguém lembra? Por exemplo, a palavra colineares não lembra nada a vocês? Quando a gente estava tentando construir planos hoje, vocês me disseram que se eu pegasse 4 pontos, a gente Colineares era para conseguiria... ser alinhado, né? Exatamente. Então, colineares são pontos alinhados. Segmentos colineares é a mesma ideia. Eles estão alinhados, eles estão na mesma o quê? Seguindo a mesma linha. Na mesma linha. Nesse caso, a linha seria o quê? A reta. A reta. reta. Muito bem. Então, por exemplo, RQ e QO são colineares ou não? Sim. São colineares, beleza. Sim. Mas eles Sim. são consecutivos? Consecutivos são quando eles possuem um ponto em comum. Exatamente. Ou melhor, não só quando possuem pontos em comum, mas, por exemplo, um começa em um ponto. Um segmento começa aqui, vem e termina aqui. Aí outro segmento começa nesse mesmo lugar onde o primeiro parou e continua lá para frente. Então, por exemplo, quando a gente olha para dois segmentos e um começa exatamente onde o outro termina, a gente diz que são segmentos consecutivos. Tudo bem? Entendi. Então, por exemplo, segmentos consecutivos. Íris. Um segmento. Essa sabatina hoje tá boa. Né? Começa exatamente onde Quando o outro termina. o outro termina. E segmentos colineares são dois segmentos e estão na mesma linha, ou melhor, na mesma reta.
os segmentos estão na mesma reta. Joia? Ai, meu Deus. Joia, joia. Então, por Vamos tirar exemplo... sprint. Tá, tira. Esqueci que tá gravando de novo. Tá bom. Tá. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se algum dos senhores tirarem algum print da minha cara e fizerem figurinha, Eu não ou faço usarem isso. pra fazer algum Poxa, meme, professora, que ideia descobri boa. e Eu chegar em tenho mim, várias. Opa, não era pra eu falar. reprovo todo mundo, estão me entendendo? Não tem provas. É? Se chegar uma figurinha dessa em mim, eu reprovo todo mundo. E se não chegar? Deixa só eu descobrir. Olha, Deus me revela as E coisas se pelo não sonho. descobrir? Deixa eu Eu sonhar, viu? tirei umas prints aqui, eu nem vi se a senhora saiu nas prints, mas vou olhar. Foi até bom a senhora me lembrar. Obrigado, viu? Não lhe digo Danilo nada. tem o microfone estourado, velho. Não é possível, É o não. fone dele de. Olha. Sim, então, por exemplo, vamos escrever, vamos explicitar alguns segmentos que são desse tipo, consecutivos e colineares. Então, por exemplo, ai meu Deus, vou escrever aqui do ladinho. Exemplos de consecutivos. RQ, IQO. Por exemplo, eu posso pegar RD e DF. Eu posso pegar AO e OR. Tudo bem? É só a gente prestar atenção. Os dois segmentos que a gente quer comparar estão um do lado do outro. E onde esse primeiro termina é exatamente a mesma letra com que começa o próximo. Aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui embaixo, a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Tudo bem, tudo bem. Segmentos colineares, todos eles. Nesse caso, todos eles. Agora, se eu tivesse, por exemplo, assim. Opa. Eu quero que vocês me digam quem são os segmentos consecutivos e colineares. Vou pensar nesse exemplo aqui em verde. Quem são os consecutivos? Vamos pensar só em segmentos simples mesmo. Por exemplo, os que são imediatos, de C para B, de B para A, de A para E, de E para F. Tudo bem? E aí, quem seriam os pares de consecutivos e quem seriam os colineares? Nada, senhores. O quê, Pro? Qual foi a pergunta? Eu dei esse desenho aqui em verde, tudo bem? E eu pedi para vocês me falarem para mim quem são os pares de consecutivos e colineares. Peraí. Ótimo. Quem me responder isso daí já vai ter, sei lá, meio ponto. Meio ponto. Ah, professora! Consecutivos, eu acho, não sei.
Hã? Que é o C e o B, e o B e o A. Consecutivos, você disse CBBA? Aham. É? CB. Você bebe água? Isso é E- errado. Tá certo. Já respondi a maior parte das perguntas. Eu acertei, Pro. Acertou. Próximo. Tem mais? Pode ser ao contrário? Ao contrário, como? Tipo A, B, B, C? Pode. Opa, Pode ser também os segmentos opostos. O AB E o B, C. e BC. Quem mais? Tem mais? Tem. Ah, o E e o A. é F. Mas como é que ficaria? Hum, E aí? Não tem mais nenhum segmento que a gente bateu o olho, viu? Que é? É E e o A. Tá. Eu tenho o segmento EA e eu vou comparar ele com quem? Com... Com quem? Lembra, a gente está Eita. falando de consecutivos, viu? Eles não precisam estar na mesma Eu linha, sei. não. São só consecutivos. Pera, só deixa eu pensar. É isso. Gente, isso está aberto para qualquer um. Qualquer um pode me responder. Eu realmente estou anotando aqui quem está me respondendo. Eu acho que é o C, Pro, o C. O seu o quê? Você com quem? Com o B, eu acho. Então, por exemplo, eu vou sair de E, vou passar por A e depois vou pular para B e ir para o C? Não, tá errado, tá errado, tá errado. Não, né? Não. Ah, pode ser o B e o F? Olha, o B, antes de chegar no F, ele passa pelo A e pelo F. Ah, então, Pro. Eu acho. Eu não sei não, Pro. Eu poderia. O que é que vocês acham se eu pegasse aqui? Ó? Eu saio de B, passo por A e depois começo um novo segmento, começando em A e passando por E. Ou de A para F. O que é que vocês acham disso? Não ia ter nenhuma extremidade em comum, não? Hein? Por exemplo, se eu fizesse esse caminho aqui, ó. Eu saio aqui de B, passo aqui por A, e depois eu continuo de A e venho até aqui o E. Eles não têm um segmento que começa exatamente onde o outro termina, não? Tem. Quem? Ali no A. Pega no A de novo. Exatamente. Então, por exemplo, de B para A e A para E são segmentos consecutivos, certo? Tá. É isso que eu estou dizendo. Eles não precisam necessariamente estar um exatamente do ladinho do outro. Como você mesmo falou, Davi, ó, de B para C e depois de C para A, eles não estão nada alinhados. Um está no canto e o outro está no outro. Então, por exemplo, posso pegar de B para A e comparar isso com de A para E. Tem mais? Os opostos sempre são, claro. Então, de E para A para B também são, mas tem algum outro par que eu possa pegar aí? Tem um que está bastante evidente aí. Eu acho que é o C e o B. Com quem? Com o...
de CB, e eu vou comparar isso com quem? O E? Ó, eu faria isso aqui, então. Eu ia sair de C, vim aqui para... Eita, meu Deus, só piora. Peraí, porque eu me confundi, Fran, isso aí. Tá. Então, você me disse assim, ó. Eu vou comparar de C para B e depois com o E. Então, vamos lá com calma. Eu pegaria, vou começar o meu segmento aqui de C, depois eu venho para B e depois eu vou pular pro E. Como é que seria isso? Não, foi mal. Não, mas isso é importante mesmo, até para a gente conseguir perceber o que é que a gente está querendo. O que é que eu quero? Se são elementos, se são segmentos consecutivos, como é que tem que acontecer? Um segmento tem que começar, aí ele vai até onde ele quer, aí ele para. Exatamente onde ele para, vem alguém lá que pega esse gancho e segue arrastando para outro canto. Então, você acertou logo de primeira, o que talvez fosse o mais difícil, que é esse par de C para B, de B para A. Depois a gente trabalhou um pouquinho e viu, ó, de B para A para E. Mas não tem nenhum outro par aí que está logo de frente aí, de cara, beijando a gente, dizendo não? Dizendo, ei, a gente aqui é consecutivo. Esses segmentos daqui de baixo. O E, o A. Ó, eu começo de A, vou até o E. Depois vem alguém, começa aqui de E e vai até o F. E aí? E aí? A gente pode dizer que eles são consecutivos? São? Vamos pensar, a gente está falando de segmentos consecutivos. Eles não precisam estar na mesma linha. Mas, óbvio, se eles já estiverem na mesma linha, já é um bom indicativo para a gente. A gente só precisa saber se tem duas quinas, uma colada na outra, ou melhor, uma em cima da outra. E aí? E aí? Amados, vem cá. O que é que a gente estava fazendo aqui em cima? Os segmentos daqui estão todos na mesma reta, né? E a gente viu que todos eles aqui, ó, por exemplo, de R para Q, de Q para O, de O para A para D, eles são todos o quê? Consecutivos. Então, qual a diferença desses segmentos aqui? Ai, meu Deus. A reunião acabou? Tem alguém aí na sala? Ai, meu Deus. Sim, Pro. Perdão, é porque Opa, bom? vocês estão falando aqui no chat. Aí o chat não ativa aqui quando eu olho. Não dá para entender algumas partes. Tarará. Viu? Também eu erro no programa. Ah, meu Jesus. Opa, precisa de ajuda aí, mano? É, que acho que é o único ponto que chega perto do E. Isso, quando eu começo, quando eu saio de A, passo por E, eu posso continuar aqui. Peraí, o quê? Olha aqui embaixo esse segmento de verde aqui. Eu começo aqui o meu segmento no A, paro no segmento E. Depois eu continuo do segmento E e vou para o segmento F. Fechar a porta, senão estando embaixo. Oi? Esquece ele escrito. Então, por exemplo, a gente pode dizer que os segmentos de A para E e de E para F também são consecutivos. Vocês conseguiram entender esse último exemplo? Por
porque todo mundo travou e ninguém conseguiu me responder ele. E ele era exatamente o que estava assim mais evidente, mais de frente. Eu acho que eu consegui, Pro. E aí, tudo bem, gente? Ó, gente, não tenta não falar no chat não, porque eu não consigo ver, ele não ativa aqui para mim, não aparece que tem gente conversando no chat, entendeu? Aí eu tô deixando vocês no vácuo, mas não é nem porque eu quero. Tudo bem, gente? Tudo. Tá, então eu vou apagar esse negócio aqui. E a gente vai tentar descobrir quem são os segmentos colineares. Sua voz tá baixa, mano. Sua A minha? garganta aí tá baixa. A minha voz tá Sua baixa? garganta aí tá meio baixa. Rapaz. Peraí. Ah, peraí. Então, agora eu quero saber quem são os elementos, os segmentos colineares. Dá bom dia, mãe Nora. Bom dia, gente. Como vamos? Ninguém tá me vendo aí, Bruno? Tá todo mundo lhe vendo. Tô bem, Todo tô mundo bem. mãe Nora. Pro, Oi. eu acho que é o ABC. Mas vem cá, eles estão na mesma linha? Ah, não, pode ser negócio de linha chata. Ah, não. Gente, olha só. O que vocês precisam prestar atenção é na estrutura do nome que eu estou perguntando. Por exemplo, colineares. Esse co significa mesmo. Lineares significa linha. E você entende linha como sendo reta. Tudo bem? Então, se eu quero saber quem são os elementos colineares, eu preciso olhar para eles, para os dois segmentos, e eu preciso ver se eles pertencem à mesma reta. Alguém me disse aí, ó, AB, BC. Tudo bem? Uhum. Como é que a gente vai fazer? Então, presta atenção. Como é que a gente vai fazer para a gente descobrir se eles estão na mesma reta ou não? Vamos construir a reta. Por exemplo, vou fazer aqui do lado. O desenho tá assim. Eu tenho C aqui. Eu tenho A aqui. Opa, B aqui. E o meu A tá aqui embaixo, certo? Como é que eu vou fazer, então? Eu posso construir uma reta a partir de 2 pontos, certo? Então, tá vendo os pontos aí, B, C? Eu vou construir uma reta a partir deles dois. Eita, meu Deus. Finge aí que a reta tá reta mesmo. Pronto. Construí a minha reta R a partir desses 2 pontos. Minha pergunta é, o segmento de B para A está dentro da minha reta R? Não. Não. É como se, por exemplo, é como se eu desenhasse minha reta aqui, ó. Desenhei a minha reta. Aqui é B, aqui é C. Tudo bem? E aí, eu pegasse o meu segmento AB, um segmento aqui, ó, que começa aqui no meu papel e vem aqui para fora com a minha caneta. Podem não estar nem no mesmo plano. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Não tô gostando disso, não. Eu tô falando com vocês, ninguém me responde. Eu quero saber se tá todo mundo me escutando. Tá todo mundo aí ainda? Peraí. Eu tô ocupada aqui rapidão. Me falaram aí segmentos de C para B, B para A. Para eu descobrir se elas estão na mesma reta, eu pego uma reta qualquer, a partir de 2 pontos,
E aí eu vejo se o outro segmento está dentro dessa mesma reta ou não. Foi isso que a gente construiu aqui no nosso plano, né? Aqui, ó. A gente pegou os pontos como base, de B para C, e traçou uma reta a partir dele. Aí a gente analisou e viu, por exemplo, que o segmento de B para A está aqui para fora, ó, tá apontando na nossa reta, não está lá dentro, não. Então, por exemplo, os segmentos AB e BC, eles não são colineares. Tudo bem? Nossa, não, acho que entendi, peraí. Certo? Por exemplo, minha pergunta. Então, no caso. Diga. Fale, Davi. Fala, Davi de Deus. Então, eu acho que, Ah. que é a letra E e o F, porque eles estão na mesma reta. Ó, é F e quem mais? Quando a gente fala de segmentos consecutivos e colineares, a gente precisa de um par de retas, de segmentos, viu? A gente sempre analisa 2 segmentos. Então, você me disse F e quem é o outro segmento? Ah, não acho que não sei não, prof. Ó, por exemplo, se eu quisesse comparar de B para C e de A para E, como é que a gente faz para ver se eles dois estão na mesma reta? Fazendo a mesma coisa que você fez com o B ou C. Exatamente, né? Então, por exemplo, eu vou tracejar aqui de preto na minha reta, lá, no meu desenho lá em cima. Então, por exemplo, eu vou construir uma reta em preto, passando por A e por E, tá bom? Então, por exemplo, ai meu Deus, vai ser um negócio tipo assim. Vou chamar isso daqui de reta Qzinho, certo? Pergunta: o segmento BC foi coberto por essa reta que eu tracejei? Não. Não. Então, eles não estão na mesma linha. É só isso. Como fácil. Né? Então, com base nesse mesmo desenho que eu fiz aí, quais são os 2 segmentos, os únicos, no caso? Os únicos pares de segmentos que são colineares? No verde? Isso. Uau, é, ué. R, É, não. Uau, é. F. o A, o E, e quem mais? Esse segmento Um de F. A para Esse E. era um R. Ah, não, o F, pro. Então, o segmento de A para E e o segmento de E para F, certo? Esse era um R. O pro ia dizer A, mas eu fiquei com medo de errar. Não. Gente, o negócio é falar. A gente só vai descobrir se a gente está pensando certo se a gente falar, tudo bem? Quando eu fizer uma pergunta, respondam. Respondam com o que vier na cabeça de vocês. Por quê? Se vocês não falam nada, não tem como eu saber se vocês estão pensando, se vocês saíram ou o que é que está acontecendo. É errando que a gente aprende mesmo, viu? Outra coisa, vocês falam às vezes assim, ó, o A, o E e o F. Quando vocês falam assim, vocês não estão falando de segmentos, não, viu? Vocês estão falando de pontos. O A, o E e o F. A gente está isolando os 3 pontos, A, E e F. Então, eles são pontos separados. Quando a gente quer falar de segmentos, a gente fala juntando. Por exemplo, AE, EF, AB, BC. Tudo bem? Conseguem perceber a diferença? AE é diferente de Sim. A e E. Tudo bem? Então,
Atenção. Tudo. Quando eu perguntar quem são os segmentos colineares, a resposta para essa questão aí é AE, EF, e não o A, o E e o F. Entendidos? Por quê? Porque, novamente, quando a gente diz o A, o E e o F, a gente está falando de pontos e não de segmentos. Minha pergunta é para segmentos colineares. Ah, tá. Entendeu? Então, a resposta para essa pergunta é AE, EF. Deixa eu escrever aqui. S? Tá AE é F de fada. Eu vi S. Tudo bem? Uhum. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Se vocês quiserem, vocês podem ir dando uma olhada em ângulos lá na unidade 4, que é o que a gente vai começar a falar na nossa próxima aula, tudo bem? Ô, Pro, você vai mandar, tipo, o vídeo agora no grupo ou vai mandar mais tarde? Eu acho que mais tarde, porque ele precisa carregar antes. E ele demora um pouquinho. Beleza. Viu? Ainda mais vídeo grande. Exatamente. 10 horas. Tchau, gente. Falou. Até quarta. Adeus. Foi Adeus bom, não, menina, é até breve. É só um até logo. Exatamente. Adeus. Lá ele. Oxe, Bora, vaza que o Nono vai entrar agora. não, espera. Tchau, queridos. Adeus. Hasta luego. Ai, ai.